Então vamos lá, então eu vou dar uma introdução aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Valeu aí, Isaías. Então essa live aqui é para falar sobre gastronomia e a gente vai falar coisas relacionadas à gastronomia, um pouquinho sobre quem quer saber, quem quer, talvez alguém aqui esteja interessado em entrar para a gastronomia. Nós vamos, nós vamos dar algumas pequenas dicas. Vamos falar alguns temas que nós achamos ah, importantes para a gastronomia ou para se informar que pelo menos, né, para a pessoa ter pelo menos uma visão assim por cima, será que esse negócio é para mim ou, né, ou para querer dar uma conferida um pouco a mais do que aquilo que aparece nos reality shows aí nos shows da TV, que às vezes são divertidos e tal, né, mas pelo menos dar uma segunda conferida para ver como é que é realmente. Ah, nós tivemos aqui no Guia do Gosto, nós saímos agora do Guia do Gosto para tentar levar um pouco do pessoal daqui do nosso perfil pessoal, mas a gente já vai voltar nos próximos, nós iremos voltar lá para o Guia do Gosto, né? Teve uma live anterior que foi com o Lucas Belgamar, eu não sei pronunciar o nome dele. Eu acho que eu não cheguei a perguntar como é que se pronuncia o sobrenome dele, né? Coitado. Mas é nosso amigão aí, nós teve uma live anteriormente, né, com ele que foi sobre mise en place. Uh, eu tô me enrolando um pouco para ajeitar essa câmera, eu vou passar pro Gui. que Tá relembradinha no Mizan? E aí eu acabei não me apresentando muito aqui. Eu sou um cara aqui que na verdade ajuda aqui a organizar o nosso projeto com o Gui, que é um projeto voltado a ensinar para as pessoas um pouco sobre gastronomia, né? E eu acho que agora eu vou passar para o Gui, daí ele se apresenta um pouquinho e daí a gente faz uma introdução à gastronomia. E daí eu faço uma, daí tu me lança de volta, eu faço uma pergunta daí para ti, Gui. Valeu. Belezinha. Tá. Eu sou Guilherme Poleto, esse é o sobrenome parte de mãe, como a maioria me conhece. Eu sou formado pela Uniftec em gastronomia. O título acadêmico é gastrólogo. Tá bom o áudio aí, Iago? Tá ok, tá Tá? muito bom. Beleza. Faz mais um ano e meio, 2 anos que eu sou formado. O curso tem 3 anos, né? Tu vê todas as cozinhas. Dá um giro mundial aí e aprende bastante. Basicamente, eu rodei aí, fiz eventos, trabalhei em buffet, bastante coisa que a gente percorre no começo é para descobrir o que gosta, o que não gosta, né? E daí depois dar sequência em alguma coisa mais pessoal que tenha a nossa identidade, né? Vou passar para o Iago. Beleza, beleza. Então tá. Ah, então eu vou falar aqui. ah, se tu, Gui, se tu pode deixar algum conselho para o pessoal que quer aprender gastronomia, o que é gastronomia? Ela é um valor? Ela é uma arte? O que ela representa para ti? Ou o que tu acha que as pessoas podem ganhar com isso? Então vamos lá. Gastronomia, ela é, acima de tudo, né? Ela é tradição, valor, apresentação. O chefe ou o gastrólogo, o cozinheiro, ele tem como objetivo, né, transmitir toda uma tradição, toda uma cultura que vem inserida, né, e de transformar aquilo, dar um toque pessoal para ele. Quando a gente tem um serviço, um jantar, por exemplo, a gente vai ter uma música com uma cadência bem bacana. Se é um jantar executivo, se é algo mais despojado, ele tem que escolher. Então, essa música, escolher a prataria, fazer a apresentação, instruir os garçons. Ele tem que escolher o prato, ele tem que entender e compreender o que a pessoa quer. Ele vai abarcar todas essas situações da cultura, da tradição, dos sentimentos, de oferecer algo especial e de poder trazer algo único. E cozinhar é isso, é o ato, né, de tu entregar, fazer o alimento, transformar ele
E isso é uma coisinha que a gente vai entrar mais para frente, né? Que é uma diferença entre culinária e gastronomia. Que a culinária, eu vou mudar uma introduçãozinha, né? Ele é todo o ato que a gente tem para com o alimento, né? Com o insumo de cozinhar. E a gastronomia, ela empreende todos esses ramos, desde a arte, da apresentação, a questão da música, a questão do belo, a questão de tu dar o teu toque pessoal, de tu transformar aquilo, de tu apresentar uma experiência inesquecível para alguém. E o meu conselho é que tu tem que gostar. Tu não precisa ter a técnica de início, né? É ideal que ao longo do tempo tu não seja um replicador, mas sim alguém que entende o que tu está fazendo, porque no papel as coisas funcionam, né? O papel aceita qualquer coisa, mas a partir do momento que tu lê aquela instrução, lê aquela ficha de como preparar alguma coisa, desde que ela seja simples, intermediária ou complicada, e tu compreenda o que está ali, tu já vai estar um passo à frente, né? Porque tu não vai ser uma pessoa que só vai fazer algo, tu vai conseguir recriar, tu vai conseguir transformar, dar o teu toque pessoal, e essa é a grande jogada da gastronomia, é tu sempre botar o teu coração, botar a tua arte, botar um pouquinho de quem tu é, e na diversidade das coisas criar, inovar. Às vezes a gente não tem um insumo, a gente transforma, entende como é que se faz, e essa é a beleza, compreender como é que se faz, penetrar nessas camadas da gastronomia para poder se desenvolver junto com ela. Sim, sim. E eu acho que quando a pessoa domina toda essa técnica, ela não beneficia só ela mesma, né? Ela traz benefício para as pessoas que estão em torno e até a própria cultura que está ao redor, né? Então Exatamente. você acaba se identificando mais com a cultura, seja a região que a pessoa vive ou a influência cultural que ela recebeu, ela convive, ela descobre essa cultura e ela traz mais respeito, né? Ela fortalece a cultura regional, né? E isso valoriza, digamos, enobrece a pessoa. Então, tu transcende a parte, digamos, meramente profissional, né? Então, eu vejo também que, às vezes, quando a gente fala sobre gastronomia, tem outras palavras que nós usamos para nos referir a comida, alimentos, que é a culinária também. Então, você deu para nós uma definição, uma separação, assim, uma distinção, né, entre gastronomia e culinária, né? Mas será que tem outras coisas que a gente pode tentar trazer? Por exemplo, indústria, né? Aquele alimento pronto, né? Qual é a diferença, assim, que a gente poderia deixar de alimento industrializados, naturais, digamos, qual que seria a relação entre essas camadas, assim, existem movimentos em defesa desse tipo Sim, de sim. alimentos? Sim, peguei a ideia. Existem sim, né? A indústria, ela entrou em cena, né? Por um fator quantitativo, né? Como é que eu vou alimentar X porcentagem da população em larga escala de uma forma eficaz, né? Então, a gente tem alguns seriados aí que demonstram isso ali com ketchup, que começa a se padronizar isso, né? Então, tu começa a ter baixo custo e tu ter muita quantidade para essa demanda. Por um outro lado, né, isso vai deixar um resquício, né, que, por exemplo, vamos pegar o Kellogg. Ele era um cara que não gostava muito da indústria da carne e tal. Daí vai fazer aquela sátira lá esqueci o nome não é doce, dos sucrilhos, tá? E daí isso aí vai pegar. Então, aquilo lá é puro açúcar, entende? Tu tem uma industrialização dentro do negócio. Por um outro lado, existe um movimento italiano, que é o slow food, né? Que ele tem esse lema, que é a comida limpa, justa
e que ela não agride a natureza, vamos dizer assim, né? E tem um jogo de palavras ali, né? Tipo, tem o fast food e slow food. Eu acho Isso, engraçado. exatamente, né? Porque o fast food se caracterizou nos Estados Unidos ali, tanto assim como pós-guerra, que ele veio como uma resposta, assim, tanto da parte do marketing como uma parte da política, né? E o Estado, ele acaba trabalhando, alguns estados, assim, que são mais desenvolvidos e que financiam a hotelaria, o turismo, eles acabam por pegar e financiar isso e acabam trazendo, né, os cozinheiros, assim, os chefs para a linha de frente para desenvolver a gastronomia daquele lugar. Vamos pegar, por exemplo, a Itália, né? Se tu pegar a Sicília foi invadida pelos otomanos, ali os islâmicos hoje, né? Vamos pegar um prato clássico, é o cuscuz, a la trepanese. Tu tem cuscuz, tu tem berinjela, que é italiano, tu tem frutos do mar, que é banhado ali na Bahia, só que tu também tem ingredientes todos do Oriente Médio, tu tem as especiarias, então tu tem essa fusão de culturas. E a diferença larga assim entre o slow food e o fast food, né, é uma resposta imediata tu preservar o ambiente. Existe uma concepção ideológica por trás, existe, mas eu não quero entrar nessa parte. O que eu defendo dentro do slow food é tu ter os teus temperos, as tuas plantas, que tu possa cultivar, né, que tu não precise estar sempre indo ao mercado buscar aquilo, né, que tu consiga fazer um trabalho mais artesanal em casa, num cantinho, dá para fazer com pet, dá para fazer com inúmeras coisas, né, com pote. E o fast food, então, ele vai surfar naquela ideia ali da larga escala, da quantidade, e o slow food, então a gente vai ver alguns restaurantes estrelados, assim, entre outras coisas, que vão trabalhar com aquele small portion, que a gente chama de finger food, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? Isso aí acaba sendo, algumas características desses tipos de serviços acabam se tornando, pela grande massa, desejados ou indesejados, né? Para o povo médio, que gosta de buffet, não gosta de comer uma porçãozinha assim, né? Num prato, É, algo é. pequeno. Então, tu tem um alto valor agregado, só que por trás daquele valor, né? Se tu não conhece aquilo, tu vai acabar criticando sem conhecer. Existe um trabalho de controle do animal, por exemplo, se tu tiver um menu que tem um porco, então ele tem que ter 2/3 da vida dele livre, ele não pode ser preso, ele tem que ter uma alimentação controlada, ele não vai ser maltratado, tem uma série de, até massagem, tipo, tem boi japonês, o Wagyu, que recebe massagem e toma cerveja, cara. Dá cerveja pro bicho, para ele ter aquele marmoreio bonito. Então, existem sim, né, interferências tanto de tradição, de cultura, questões de marketing em larga escala, questões de indústria, questões de sanitização e também o que define mesmo, para mim, e que fica assim, que é um nível acima do diferencial de ambos, é o custo-benefício e o preço. Vai ter sempre alguém que vai querer um serviço mais dedicado, mais pessoal, e que vai optar por uma cozinha mais limpa, vamos dizer assim, um serviço mais limpo. Então, tu vai ter todos esses agravantes, né, que vão se somar ao prato final, e tu vai ter alguém que tu tem que compreender e entender que nem todos têm o mesmo poder aquisitivo e que eles precisam se alimentar, e a pessoa trabalha duro, então ela precisa de uma refeição que sustente ela. Existem essas duas coisas, né, ao longo dessa caminhada na gastronomia, né? Nem tudo é gastronomia, porque a gente pode entender e empreender dentro disso, né, que gastronomia é aquilo que abarca essa tradição. Por exemplo, pode existir um serviço buffet que seja denominado gastronomia, né? Tu vai aqui num restaurante do Sul, tem bastante restaurante clássico, né? O nosso famoso Bauru, que é diferente do resto do Brasil. Tem
algumas coisas, né, como os doces aqui de... Esqueci o nome do lugar. Doce de Pelotas, É, assim? isso, de Pelotas, né? Que é um serviço todo de Portugal. É toda uma influência portuguesa nos doces de Pelotas. Então a gente tem essas características bem, bem presentes. Então, em cada estilo, existem coisas dentro desse estilo que vão compor tanto o fast food quanto o slow food, né? O fast food é o quê? Às vezes tu trabalhou 16 horas, fez muita coisa e tu quer chegar em um lugar, passar no drive-thru e pegar um lanche rápido e às vezes tu tá no dia do lixo, tu quer fazer isso. E é interessante ter esse tipo de serviço também. Agora, quando isso se torna uma norma imperativa na tua É, vida, que tu consuma isso todos os dias, isso acaba se tornando nocivo. Da mesma forma que defender, vamos pegar assim, né? Vamos nivelar as duas coisas no mesmo nível, né? Viver só do orgânico dentro do slow food ele é complicado, porque tu precisa atender uma massa quantitativa e tu tem pouca quantidade. Como é que tu resolve esse problema? Então a é. indústria vem para suprir esse problema. Então tem uma massa também que quer qualidade. Então o slow food vem para suprir essa deficiência do ambos se compensam assim nessa forma, né? E cada um acaba escolhendo o que mais lhe apraz, que mais gostaria, né? Sim, sim. É, e eu acho que uma pergunta que eu poderia fazer é, tipo, tem os tipos de gastronomia que eu acho que essa pergunta tá mais dentro da parte profissional. Eu acho, por exemplo, eu vejo que tem uma gastronomia que é mais atrelada à hotelaria, e tem vários tipos, modos de trabalhar, né, com a gastronomia. Poderia citar mais algum, ou gostaria de falar da hotelaria? Eu deixo Sim, vamos contigo. lá. Beleza. Em hotel é bem complicado, né? Por exemplo, a gente vai pegar aqui em Caxias o Intercity, né? Ele tem 3 salões de festas, tem mais um salão de atendimento, se não me falha a memória, as 800 pessoas que estariam instaladas ali e ainda mais uma recepção e de atendimento. Então tu precisa de gente para 5 cozinhas e tu tem uma cozinha integrada. Tu tem que, por exemplo, um evento que eu fui ali, né, que tinha o Fogaça, tinha o time do Grêmio, tinha mais um outro famoso ali que eu não lembro de cabeça quem era, o Fogaça cozinhando, um evento e um casamento acontecendo ao mesmo tempo. E essa cozinha fornecendo para todas. Então tu trabalha com tempo, tu trabalha com. Agora vamos fazer o gancho do mise en place, né? Todo mise en place ele já está pronto, embalado a vácuo, e tu tem em cada geladeira, por exemplo, aqui ó, vegetais embalados a vácuo. Agora aqui, legumes, verduras, hortaliças, carnes, frios, peixes, caldos e assim vai. Né? Todos eles organizadinhos, bonitinhos, né? Aí um turno prepara, o outro vai fazendo, enquanto está fazendo e tem a produção, tem o mise en place acontecendo, para fazer essa organização e tem tabelas. Então, quando vem um pedido para a cozinha de um quarto, tem entre 3 a 8 minutos, que é razoavelmente um serviço de excelência. Geralmente a gente tenta manter esse tempo de entrega. Então, tu imagina, 800 pessoas, né, instaladas, mais 5 salões de festa, um time que tu precisa produzir só coisa de alto padrão para eles. E então, tem que ser bem organizado, tu tem que ter um pré-preparo muito bem estruturado e também tem que ter uma boa coordenação, né? Porque, às vezes, quando tu tem um líder que ele é frágil, assim, ele não tem voz de comando e não tem autoridade, ele acaba perdendo, né? Se ele pender pro lado do poder e fazer como a gente conhece, assim, cozinha francesa, né, que é muita gritaria, assim, tu aprende, mas desgasta muito o cozinheiro e o pessoal que está no lugar, né? Se tu tem autoridade com as pessoas, tu consegue comandar e gerir bem, assim, né? Imagina a cada 2 minutos saindo 30 pedidos. Tu acaba enlouquecendo, né? E às vezes há Sim, pedidos que tu tem 8 componentes ali dentro, né? Então a hotelaria, ela tem disso.
a estrutura interna da cozinha ela tem que ser muito bem organizada, tu tem que ter o pessoal muito preparado, né? Cada um sabe o seu tempo. Por exemplo, existem hotéis que tu tem, que é estilo cruzeiro, assim. Tu tem todos os tipos de cozinha lá dentro e tu tem pelo menos alguém de uma etnia que vai fazer isso. Hoje, já a pessoa que se forma em gastronomia, ela já tem que ter uma noção do básico, assim, intermediário de todas as cozinhas, pelo menos de todos os ingredientes, ter trabalhado com tudo, desde peixes, carnes, ave, frios, charcutaria, confeitaria, tudo. Tu tem que dominar, assim, tu não pode ficar à mercê, sabe? E depois tem a estrutura do turismo por trás disso, né? Que é fazer essa propaganda para divulgar isso através da tradição da cidade, do insumo. Por exemplo, aqui a gente tem a uva, tem o vinho, tem os doces de Pelotas, tem algumas queijarias, tem alguns lugares chave, assim, né? Tipo Vale Rústico, é bem bacana ali, o Vale dos Vinhedos. Então, esses lugares, eles atraem bastante, né? E nessa sequência, assim, tem alguns restaurantes que são do estilo, assim, que são bem legais, são bem bacanas. Então, saindo um pouquinho do hotel para o lugar específico e entrando no turismo, é geralmente a região que determina e denota que tipo de serviço vai ser oferecido, né? Tá. Com relação, eu queria agora passar sobre os insumos, né, para o setor primário, né? De onde que vem os materiais para o pessoal cozinhar. Qual é a influência, assim, digamos, qual a relação do terroir com a gastronomia, né? Digamos, cada tipo de solo, cada tipo de clima, ele vai né, potencializar um tipo de gastronomia, como é feita essa adaptação, como é que é a parte, como é que isso acontece, né, com a cultura já de cada região Nordeste, região Sul. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, vou dar um conceito bem básico, né, do que é terroir. Terroir é uma palavra lá em francês que ela não tem tradução específica para o português, mas o terroir seria um insumo, a terra ela foi plantada, como ela foi plantada, as variações do tempo e a interferência do homem. Porque tu pode plantar a mesma fruta na mesma época, sob a mesma temperatura controlada, mas se tiver uma pessoa ou a mesma pessoa que fez um método diferente, aquilo vai modificar tudo. Então isso é o terroir, é a característica, né? E hoje, por exemplo, assim, isso é uma diferença muito grande entre a gastronomia e a nutrição, né? Eles levam muito a parte tabelada em consideração. Um alimento é isso, ele oferece isso e aquilo. E na gastronomia, não. O alimento, a gente tem análise sensorial, a gente cheira, a gente degusta, a gente percebe as modificações, gosto em boca, perfume, aroma, todas essas coisas, acidez, dulçor e amargor, umami, que é umami seria algo entre um salgado e um doce. Então, todas essas características, né, elas vêm para diferenciar, né? Então, o terroir, ele tem eu perdi fiquei pensando que perdi a tua pergunta, Iago. Sim. Seria mais, né, a relação do terroir com a cultura, com a gastronomia. Sim, né? exato. Tá. Como acontece essa passagem do insumo também para lançar, né, numa cozinha. Uhum. Então, assim, ó, por exemplo, vamos pegar o México. Né? Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil, para não ficar dando explicação técnica. Lá no México tem um baita de um calor, né? E eles usam muitas pimentas. Então, tu vai ver que o bioma da região, ele vai te oferecer exatamente aquilo que tu precisa do teu corpo. Como é muito calor, tu precisa te resfriar. Então, com a pimenta, tu vai elevar a tua temperatura e tu vai suar. Então, isso vai fazer um efeito no teu corpo para compensar aquilo. Aqui no sul, a gente tem o quê? A gente tem frio, a gente tem basalto, por exemplo, e a nossa uva, ela tem uma característica como o moscatel, né?
a uva, para ela ser uma uva boa, ela tem que estar plantada num solo ruim, a cepa, né? Quanto mais fundo ela for para buscar nutriente e concentrar açúcar, dulçor, melhor ela vai ser. Então, aquelas uvas que a gente tem, que elas são grandes, né? Elas têm uma concentração maior de água, menos dulçor. Ela não sofreu, ela está num solo bom. Então, o que acontece? O terroir, ele vai entonar a característica dos insumos locais para que tu possa criar, em cima disso, a base da tradição do local. Por exemplo, assim, ó, a região de Vêneto, na Itália, ela é muito semelhante a algumas coisas daqui da região sul, dos imigrantes italianos que vieram para cá. Por isso que a uva se deu muito bem aqui, a questão de charcutaria com salames, copas, morcilha, entre outras coisas, né? Tu tem o mesmo insumo, tu tem um terroir razoavelmente parecido, então não é exatamente o mesmo, mas ele acaba tendo uma característica que ela é só nossa, assim como a linguagem, né? O italiano de Vêneto não é o mesmo italiano do nosso italiano aqui, como os nossos avós, nonos e nonas falam, né? Então, existe uma mudança, tanto do local, quanto do insumo. O que acontece é que, conforme vão acontecendo alguns eventos históricos, né? Por exemplo, a tradição, ela vai acabar compondo como vai ser criado aqueles pratos, né? Por exemplo, assim, vamos pegar as primeiras freiras, né, de Chambéry que vieram para cá. Elas não tinham o que comer e elas trabalhavam muito arduamente o dia inteiro para fazer pedra, tijolo, assim que elas ergueram o monastério, né, e o convento. E para comer, elas iam de comunidade em comunidade pedindo alguma coisa. E daí davam para elas, faziam a caridade para elas com polenta. Então isso acabou sendo agregado na nossa cultura, entre os italianos e os alemães, bastante consumo da polenta. Então, como elas peregrinavam e andavam bastante, isso acabou sendo difundido. Então, tem algumas coisas que são fatores históricos e ocasiões de falta de insumo que acabam trazendo uma inovação. Por exemplo, assim, ó, nos Estados Unidos tem um tomate lá, que ele é bem famoso, que na época de 40 teve uma grande fome lá, e daí acabou faltando insumo, um monte de coisa, por causa da guerra, né? Então, só tinha tomate verde, e daí o pessoal tinha que fazer o quê? Tudo com tomate verde, era tomate frito, era molho de tomate extremamente ácido, era... Aí pegaram uma ideia francesa, fizeram um consommé. Consommé é como se fosse uma sopa fria de tomate, bem clássica deles, assim. Tem algumas coisas que vão acabar sendo incorporadas e depois elas vão sendo replicadas, e replicadas, elas acabam se refinando, tanto pela perpetuação daquilo, de boca em boca, até que alguns restaurantes se apropriam depois, né, e elevam aquilo. Tu pega algo que ele é simples, como toda a questão da Itália. Na Itália e a França é o berço da gastronomia, né? Catarina de Médici foi para a França para casar e levou toda a comitiva dela, dos cozinheiros. E lá na França atingiu seu auge, né, da gastronomia. Só que na Itália a gastronomia ela é simples. O que vale é o insumo. Tu tem 3 insumos para compor um prato, 4 insumos para compor um prato. Por exemplo, os viajantes. Tu tinha a farinha e a água e ovo, que não estraga. Em alto mar. Então tu vai fazer o quê? Pasta, massa. Ah, mas eu não tenho tomate. Como é que eu vou fazer um molho se eu não tenho tomate? Bom, mas eu posso plantar manjericão. Cebola não estraga, alho não estraga. Pimentas acabam não estragando. Então, vou fazer um pesto, tem um pilão ali de mármore, vou macerar aquilo, extrair aqueles óleos, então acaba nascendo um prato clássico ali. Tu tem o quê? Farinha, o ovo para fazer a massa, e no pesto tem o quê? Um pinoles, que é um feijãozinho, bem pequenininho, assim, amarelinho. Aqui é bem caro, porque é difícil ter aqui, que ele é
Ele é semelhante à amêndoa ou a nozes. Então, tu tem manjericão, pinoles, 1/4 de um alho, sal e pimenta e azeite de oliva. Na região, acho que é a sul, é só azeite de oliva e na norte é só manteiga, por causa dessa influência de terroir e pouca produção, né? Lá, como é um lugar pequeno, tu não tem tanta criação de vacas, cabras, ovelhas, então tu nota como a escassez acabou trazendo vários queijos ali na Itália, né? Eu tenho pouco leite, pouco insumo. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou criar algo novo? Então, na história, tanto da gastronomia quanto da humanidade, né, a escassez ela traz grandes avanços, né? Ela cria grandes mentes para transformar aquele produto, para refinar ele, para fazer o simples se tornar fantástico. Então, toda a base ali da França é com coisas, com insumos simples, né? São sempre 3, no máximo 4. É um queijo, é uma oliva, é uma manteiga. Então, são coisas muito bem feitas e muito, muito características do italiano. No brasileiro, principalmente aqui no sul, a gente tem uma característica de abundância. A gente é um país grande, vasto, então a gente tem uma grande oferta, uma grande demanda de insumos. Então isso acaba se tornando uma característica também do nosso terroir. Por exemplo, o Nordeste ali, né? Tu tem, vamos pegar, deixa eu ver o que, a Bahia, né? Tu tem, deixa eu lembrar um prato agora. Tem um que eu não gosto. Eu não queria falar dele. Não dá para falar dos que não gostam. Mas, por exemplo, assim, ó, vamos pegar 2 feijões, tá? O nosso sulista aqui e o de Minas. Lá em Minas, ele é um lugar mais característico de campo, mais ligado ao interior. E tudo que é ligado ao interior, tu tem um apreço pela terra, tu tem um apreço pelo animal, pela plantação. Eu tenho esse apreço porque eu venho de um berço de colônia. E eu consigo entender isso. Então, um feijão mineiro, tu tem toicinho, tu tem bacon, tu tem porco, tem mineiro que bota cabeça de porco, pé de porco. Eles gostam de tempero, né? Como se diz aqui, como eles dizem, né? Sustância. E aqui no sul, às vezes é no máximo uma cebola, um alho, uma folha de louro, água, deixa cozinhar lá e faz a panela de pressão meia hora, mais meia hora ali no fogo baixo e acabou. Lá não, tu tem uma panela de barro ou uma panela de ferro e tu tem essa cocção de 6, 8 horas que ela vai bem lenta, então ela vai dar outros tons naquele grão, tu vai ter um molho mais espesso, mais denso. Tem cozinheiro formado que pega e faz slame. Slame é botar uma porção de água, uma de farinha, joga lá dentro, e daí o feijão fica grosso, entende? É uma coisa que se usa na culinária asiática. Por exemplo, vamos pegar uma coisa da Ásia, né? Tu tem o shoyu. O nosso shoyu, ele é um fermentado de milho, não é de soja. Um shoyu, de verdade, eu acho que só existem 2 no mundo, que é um templo budista e tem um outro que é um americano. E ele demora mais ou menos 8 anos para fermentar. E é uma coisa que não é nociva para o corpo. Em um fermentado de milho, a gente tem fermentado de milho para quase tudo. Cerveja, para refrigerante, para shoyu. E esse slame aí, por exemplo, a gente ali na cozinha asiática, a gente vai ter poucos insumos também. E eles vão ser caracterizados, né? Como um corte específico, uma apresentação específica. Basicamente, cada lugar tem o seu terroir e ele se adequa com o insumo do lugar e a criatividade do cozinheiro, né? Mas há outras coisas por debaixo disso que é uma questão de tradição, é uma questão de insumo, é uma questão de paladar, é uma questão de gosto. Por exemplo, o gosto de um tailandês, ele é totalmente diferente de um brasileiro. Um garam masala, que seria um curry um pouco mais forte, mais pastoso, ele é 3, 4 vezes mais forte que um mexicano.
Então, só que a condição climática tailandesa ela é totalmente diferente. Tu tem Sim. mar, tu tem vento, tu tem um calor excessivo, tu tem por muito tempo, muita pobreza, né, uma escassez de sal. Então, tu precisa, como na Índia, tu precisa pegar e pensar, o que eu vou fazer com essa escassez? Eu preciso transformar, eu preciso de temperos, eu preciso de aromas, eu preciso atingir esse sabor. E cada localidade tem essa característica de atingir o sabor segundo a sua indústria, segundo o seu terroir, segundo o seu insumo, segundo também uma coisa que é o poder aquisitivo, né? E como as cidades são formadas. Por exemplo, tu não consegue pegar uma cidade cheia de prédios e botar um restaurante lá que ele é totalmente rústico. Isso não vai dar certo, é muito difícil que dê certo. A não ser que ele esteja localizado num lugar bem afastado, uma rodovia onde já tem animais, campos. Então, isso faz muita diferença no poder de observação. É bem denso, assim, bem complicado. Mas Não sei se eu complicou pra cheguei. caramba. Não, tu Complica respondeu mais. muito bem. Tu respondeu muito bem como as sociedades fazem para fazer se adaptar, né, às dificuldades, né, e esse esforço. Eu acho que cada sociedade que sobreviveu, né, até hoje, ela teve que criar sua própria gastronomia, sua própria culinária, evoluir, né, senão ela não teria sobrevivido também, né. Então Exatamente. é um traço muito importante, né, de cada povo. Eu acho que nós já falamos sobre bastante coisa aqui, né. A próxima live que a gente planejou é sobre café, que foi feita uma votação, né, e depois sobre insumos. Isso aí. Isso aí, eu quero deixar o convite para o pessoal, que eu deixei de link, na verdade tem um link para o Telegram, que a gente vai deixar dicas de gastronomia, dicas de culinária, né? A gente Toda preparou. semana aí, a gente Aham. vai, quando eu tiver aí na correria na rua aí, quando eu tiver toda semana, né, eu vou me propor a deixar uma receita aí um negócio mais elaborado, bem simples, né? Como fazer em casa, assim, passo a passo, daí eu mando um áudio lá, quem tiver interesse fala com nós aí, comigo, com o Iago, ou lá na página do Guia do Gosto. A gente vai começar a deixar uns presentes lá pro pessoal. Ou agora manda inbox aí por mensagem que a gente envia o link aí do canal do Telegram, que a gente vai deixar várias sacadas aí gastronômicas, né? Então, logo logo a gente faz outra live ali para falar sobre café, né? E depois, a próxima, depois de café, vem insumos, que a gente vai falar sobre insumos também. Daí vocês fiquem ligados aí, não percam as novidades aí do Guia do Gosto. E muito obrigado pela participação aí, pessoal. Valeu, Gui, também. Que agradeço. Isso aí.